3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Sporting ou Benfica? Quem tem mais a perder? Frente a dois, ainda tocou, Trincão, marca! Oh, novamente Pavlis, que lance do Grego, avança, cruzamento e golo! Ao empatarem no Estádio da Luz, no sábado, 10 de maio, Sporting e Benfica adiaram a decisão do campeonato para a última jornada, para o fim de semana das eleições. Os dois históricos rivais estão a um passo de salvar o ano desportivo, mas qual deles tem mais a perder? E onde vai estar a taça no sábado de reflexão? São algumas das perguntas para a conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 15 de maio. Bem-vindo, Bruno. Olá, Ricardo. Só para percebermos como é que isto se resolve, este fim de semana vai ter de ser de vez, quem é que pode ser campeão e como? Agora está mais fácil. Agora está mais fácil. Sporting e Benfica e as contas já estão certas. Porquê? Porque ao empatar o último jogo na Luz, o Sporting tem vantagem no confronto direto com o Benfica. Ou seja, para explicar agora é muito mais fácil. Se o Sporting fizer o mesmo resultado que o Benfica, vitória, empate ou derrota, é campeão. Se o Benfica fizer um resultado melhor do que o Sporting, é campeão. Ok. Agora está mais fácil. Mas isso quer dizer que o Sporting está ligeiramente à frente nas probabilidades, é isso? Agora sim, porque joga em casa, é a única equipa a depender de si, o que não acontecia no derby do século, que acabou por ser o flop do século. Nesta altura o Sporting é o único que depende de si, joga em casa contra o Vitória de Guimarães, que ainda tem ambições de chegar também à Liga Conferência, joga com os seus adeptos, diria que está a 90 minutos de tentar conquistar esse bicampeonato que já não acontece há 7 décadas, com essa parte histórica que também joga a favor. No último século isto aconteceu 7 vezes. Okay. Nas 7 vezes que aconteceu, quem começou à frente acabou sempre à frente. E já vamos olhar mais em pormenor para esses pormenores deliciosos. Vamos só aqui fazer uma romagem num instante ao Porto, porque não estamos também habituados a ver o Futebol Clube do Porto tão arredado desta discussão já na última jornada. Não é? É a maior surpresa, ou seja, nós estamos muito a olhar para Sporting e Benfica e esquecemos que o Futebol Clube do Porto, desde os anos 70, que não faz 2 campeonatos seguidos sem ficar em primeiro ou em segundo. E isso também é uma viragem em termos de paradigma do Futebol Clube do Porto, num ano onde foi o primeiro com André Vilas-Boas como presidente, desde o início da época. É um ano marcado, inevitavelmente, pela morte de Pinto da Costa. É um ano zero em tudo o que é o projeto de Futebol Clube do Porto que nós conhecemos e é também uma época que fica muito abaixo das expectativas daquilo que se estava à espera. E, portanto, também por aí convém nunca esquecer aquilo que se está a passar no Futebol Clube do Porto, porque não é normal termos os rivais de Lisboa a discutir o campeonato sozinho. E como é que vão ser estes jogos da última jornada? Isto é tudo à mesma hora? Como é que isto funciona? Tudo à mesma hora. Há 2 jogos que se realizam na sexta-feira, porque são aqueles que não contam basicamente para nada. Não contam para o campeonato? Não, zero, literalmente. E até tem esse pormenor. Foram colocados a 1 hora para não atrapalhar uma decisão que vai acontecer também na sexta-feira à noite, que é quem é que sobe e quem é que é campeão na segunda liga. Isso também é importante, não é? Que também é importante. Todas as equipas que tenham ambições ainda em termos classificativos têm de jogar à mesma hora, o que é que acontece? Sporting e Benfica lutam pelo primeiro lugar, jogam à mesma hora. Que é às 18, sábado às 18. 6 da tarde, ok. Às 6 da tarde. O Futebol Clube do Porto, que em princípio terá mais ou menos garantido já, era preciso uma hecatombe gigante, o terceiro lugar garantido tem de jogar à mesma hora do Sporting Braga, que joga com o Benfica.
o Vitória de Guimarães luta pelo 5º lugar, joga com o Sporting, mas o Farense Santa Clara, com o Santa Clara também a poder ainda chegar a 5º lugar, tem de ser à mesma hora. Por sua vez, o Farense luta pela continuidade na Primeira Liga, tem de jogar à mesma hora que Estrela, AVS e Boa Vista, e portanto tudo articulado. O que é que chegamos? 7 jogos à mesma hora e um presidente da Liga, alguns no centro do país, com um helicóptero à espera e uma taça debaixo do braço para levar. Isso é muito interessante. Portanto, o presidente da Liga vai estar... Não vai estar em Vila de Rei, mas vai andar perto, a meio caminho? Não, eu acho que até vai estar melhor do que nós, deve estar a comer um leitão, se for, se pensar bem, alguns ali na mielhada, à espera daquilo que possa acontecer e para agilizar, embora tenhamos, e não ontem ouvi esse dado, o 4º país na Europa com mais autoestradas, para agilizar a situação e a entrega da taça, vai para um helicóptero fazer viagem ou para Lisboa, se o Sporting for campeão, ou para Braga, se for o Benfica campeão. Vai estar mesmo ali quase à espera do final dos jogos e só depois, e vai de helicóptero e tudo. Para ser mais rápido, para agilizar um bocadinho, porque caso contrário, quem vá para o Marquês, e será sempre um dos dois, tenha de apanhar o avião no aeroporto de Sá Carneiro, tenha de ir diretamente do Campo Grande para o Marquês, convém não demorar muito, porque senão o Marquês vai ser tardíssimo. Já vamos olhar mais em pormenor também para as festas. Isto também deve ser um problema para a televisão. Como é que a Sport TV vai transmitir isto tudo? Muito fácil. Então. Portanto, Sport TV 1, Benfica Sport TV 2, Futebol Clube do Porto Sport TV 3, que é o que as pessoas gostam de ver. E depois há um bloco para os clubes que estão a lutar pela sobrevivência, que é a outra questão que está em aberto. Ou seja, vamos ter 3 jogos cada um no seu canal e um 4º canal que vai passando de jogo em jogo quando houver golos. Mas já sabemos que nisto, no futebol, as pessoas são sempre muito sensíveis, está tudo pacífico para o Sporting ser no 1, o Benfica no 2, há uma justificação lógica, é pela classificação. Já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Ainda temos de procurar a resposta para aquela pergunta. Já ficaram aqui algumas pistas. Será este campeonato mais especial do que os outros? Polícia! Polícia! Abram a porta, por favor! O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Mas fica a saber que isso é uma estratégia muito má e que não ajuda em nada. Muito menos nos vai ajudar a encontrar o seu amigo José. E a Luísa ter levado uma lambada que vai precisar de muita maquilhagem para esconder aquilo. E o seu irmão ter desaparecido. Certo. Parece muito preocupada com a situação. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estreia a 20 de maio. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. E Bruno, em termos de segurança, há um esquema muito apertado. Concentra-se obviamente em Lisboa, não é? Porque os dois principais candidatos são clubes de Lisboa. Eu até diria que é mais fácil do que no último fim de semana. Porquê? Porque nesta jornada não há hipótese de cruzamento de adeptos. Ou seja, o Benfica joga em Braga, o Sporting joga em Lisboa. Os adeptos do Sporting, se não festejarem, provavelmente só querem ir para casa. Exato. Perder fica em casa. Quem perder fica em casa. Os adeptos do Benfica, alguns irão a Braga, ou muitos irão a Braga, outros nem sequer saíram de casa, ou irão rumar logo a seguir para o Marquês. Portanto, será mais fácil. Os constrangimentos serão basicamente os mesmos à volta do Marquês, e porque há 2 semanas que temos ali um palco, está tudo montado, e a única coisa que a Câmara está à espera é de saber quem é que vai para lá e quem é que paga a fatura. Só não sabe se a faixa é verde ou vermelha, mas há festas programadas então por parte dos dois clubes. Sim, já há muito tempo, e não é por então, uma questão... Então o que é que sabemos das festas? As festas são desenhadas, para as pessoas perceberem, desenhadas em PowerPoint, não é só no Governo, também há aqui muitos PowerPoints, que são 30, 40 páginas, onde basicamente
tudo é explicado, analisado e detalhado ao pormenor, não numa perspectiva de haver uma confiança excessiva de que se vai ganhar, mas numa perspectiva de é obrigatório seja para as autoridades, seja para a proteção civil, etc., bombeiros, tudo estar preparado para qualquer problema estar potencialmente identificado. Portanto, é algo que se faz já há muito tempo, com essa particularidade. O Sporting vai ter uma festa muito parecida com aquela que teve o ano passado, caso seja campeão, e o Benfica terá uma festa muito parecida com aquela que teve quando ganhou também com o Roger Schmidt. E já sabemos que, por exemplo, o comércio estará fechado ali à na volta zona do Marquês, a sim. estação do metro também. Para evitar grandes aglomerações, mas há horas, por exemplo, já sabe que horas é que... Bom, depende, não é? Se for o Benfica, terás vindo de Braga para Lisboa. Primeiro depende logo do helicóptero. Exato. Primeira coisa. Helicóptero, taça, entrega da taça. Por norma, ou seja, olhando para um cenário de Sporting campeão, aquilo que vai haver é a entrega da taça, a festa no estádio, provavelmente os jogadores chamados 1 a 1, depois banho, jantar com famílias e a saída do autocarro, que acaba sempre por resvalar e muito, 1 hora, 1 hora e meia depois do previsto. No caso do Benfica... pode acontecer lá para as 11 e tal, meia-noite. Meia-noite estás a ser otimista até. Okay. Por norma isto começa a resvalar. Assim. No caso do Benfica, vai haver a festa em Braga, vai haver a entrega da taça em Braga e posteriormente a equipa vai até o aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde vai apanhar o avião para chegar a Lisboa. Há sempre essa dúvida em que aeroporto ou aeródromo é que vai parar, mas a ideia é chegar o mais depressa possível a Lisboa e eventualmente passar pela Luz, e na Luz seguirão os autocarros até ao Marquês. E quantas vezes, Bruno, já há pouco deixaste aí uma pista, aconteceu esta coisa de ficar tudo para a última jornada na Primeira Liga? A boa maneira portuguesa, é a 8ª vez que isto acontece só este século. Ok. Campeonatos que provavelmente te lembrarás. O campeonato ficou conhecido como o campeonato do Kelvin, que foi decidido na última jornada, apesar de ter havido esse clássico na penúltima jornada. O campeonato de 2016, por exemplo, que foi muito taco-a-taco, Benfica e Sporting até ao final, com 10 vitórias seguidas de cada depois do derby. Um campeonato muito particular, o campeonato de 2005, que foi decidido por um Benfica Sporting na Luz, com um gol de Luizão, e não hoje muito contestado pelo guarda-redes Ricardo, mas que só na última jornada é que o Benfica foi campeão, precisava pontuar no Bessa, como veio a acontecer, e já tivemos até inclusivamente um campeonato que as pessoas recordam um pouco, em 2007, onde no início do campeonato, da última jornada, aliás, o Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica podiam ser os 3 campeões nessa jornada. Mas, ao intervalo, ou na primeira meia hora, como o Sporting ganhou vantagem em relação ao Belenenses e o Futebol Clube do Porto continuava empatado na altura Desportivo das Aves, virtualmente o Sporting ainda foi campeão. Depois o Futebol Clube do Porto acabou por golear. Portanto, isto é algo que costuma acontecer com um pormenor. Quem começa em primeiro, acaba sempre em primeiro. E só houve uma exceção nos anos 50, longínquos anos 50, onde, curiosamente, o Sporting deu o campeonato ao Benfica porque empatou no Restelo com o Belenenses, e os sócios mais velhos do Belenenses ainda hoje não gostam muito do Sporting, exatamente porque não têm um segundo campeonato, exatamente por causa desse resultado a 4 minutos do fim. Então, e que outros pontos fazem deste campeonato, ou desta final de campeonato, algo de tão especial? É o bicampeonato do Sporting, por exemplo? Essa hipótese? Eu acho que, olhando para a floresta, eu acho que as pessoas encontram no futebol um escape. Ou seja, as pessoas estão fartas de tudo, ligam a televisão, ou são eleições, ou é guerra, ou é isto, ou é aquilo. Houve esperança agora que o Papa estavam coladas à televisão, mas por uma razão boa. Mas o futebol é muito um escape. E depois há muito tempo que a luta não se cingia a Sporting e Benfica, ou seja, porque o Futebol Clube do Porto quase que monopolizou o futebol português, no sentido de estar sempre na luta, ficando em primeiro ou em segundo. Agora, finalmente, temos Sporting e Benfica a lutar literalmente até à última jornada, num campeonato que teve várias variações, mas que me parece que será sempre o campeonato decidido por Ruben Amorim. Ou seja, este campeonato decididamente está marcado pela noite em que Ruben Amorim decidiu está na altura de deixar o Sporting e ir para o Manchester United. E porquê?
porque olhando para aquilo que era o Sporting, que era um autêntico TGV, e o último jogo de Ruben Amorim mostra isso, com a maneira como se vira um resultado de 2-0 para 4-2 em Braga, que não é normal, ou seja, é de uma equipa campeã e claramente em busca dessa revalidação do título. Depois começamos a ver um Sporting que já não era um TGV, já era um comboio que parava em todos os apiadeiros com João Pereira. E isso acabou por embrulhar um bocadinho este campeonato, que será sempre marcado pela competitividade da classificação, mas não tanto pela qualidade das equipas. Mas por isso tudo, Bruno Rosário, podemos dizer que o Sporting pode ter mais a perder do que o Benfica no final desse campeonato? Eu acho que nesta altura o campeonato está resumido a uma ideia: ou o Sporting ganha o campeonato ou o Sporting perde o campeonato. É muito mais o Sporting poder perder o campeonato do que o Benfica ganhar o campeonato. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Rosário é editor de desporto do Observador. Ficam ainda 3 notas para esta quinta-feira. Volodymyr Zelensky está na Turquia. O presidente ucraniano espera por um encontro com Vladimir Putin, mas à hora que estamos a gravar esta história do dia, não há qualquer indício de uma eventual deslocação do presidente russo à Turquia para discutir a guerra na Ucrânia. Por cá, os partidos entram no penúltimo dia de campanha eleitoral. Vai ser necessário dar tudo por tudo para tentar melhorar os resultados eleitorais. E há um sinal que nos alimenta a esperança de nos reencontrarmos com aqueles dias quentes, longos e descansados. Em Albufeira e Porto Santo começa a época balnear. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.